E voltando para a Itália, a questão de alguns irmãos rechaçarem essa história de rebatismo a ponto de não vamos receber mais brasileiro aqui, porque esses brasileiros estão com más intenções contra nós. Como que funcionou isso? Aí o Miguel Spina com o Vittorio Angri começam a viajar para a Itália, começa lá a visitar esses grupos que eu falei diversos nomes aqui para vocês. Eles começam a visitar. Eles congregaram muito com a Assembleia de Deus em Messina, em Torino, em Pescara. Aí eles congregam esse grupo, eles tentam trazer esse grupo para o Brasil, eles tentam seduzir esses irmãos lá na Itália, mas na Itália a pegada foi mais forte, os irmãos foram mais resistentes, não quiseram. Mas, contudo, conseguiram aí um grupinho lá em Belvedere Marítimo, conseguiram um grupinho em Pescara, e aí consegue, mais um grupo muito pequeno, grupos provenientes, então, lá de algumas igrejas independentes e da própria Assembleia de Deus. Tanto das igrejas independentes como da Assembleia de Deus, nenhum foi rebatizado. E até, inclusive, foi apresentado anciões lá, foi apresentado diáconos e cooperadores lá, sem ser rebatizado. Né? E irmãos que até conheceram o Franciscão, ou que seu pai conheceu o Franciscão, então eles conseguiram lá e fizeram um grupinho na Itália. Bom, aí nasce a figura de um cooperador brasileiro. Esse cooperador brasileiro, ele é descendente italiano, ele é italiano, e ele acaba indo lá para a Itália e ele encontra esses grupos lá. Quando ele encontra esses grupos lá, para ele, nossa, tem doutrina, é uma igreja muito parecida com a nossa. Porém, quando vai ver o batismo é diferente da igreja brasileira. O que ele faz? Ele não conhecia a história, não sabia do que se tratava, começou a fala para eles, vocês têm doutrina, mas vocês não são batizados de acordo à doutrina verdadeira. Vocês não são de acordo batizados com o batismo verdadeiro. Então, vocês precisam batizar em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Espírito Santo, para vocês se salvarem. E começou a pregar em diversas igrejas, irmãos. Ele fez amizade, os irmãos deixaram de pregar. Quando viu, ele estava pregando essas coisas e fazendo um alvoroço lá na Itália. E essas igrejas lá já eram grandes, já eram igrejas grandes. Aí esses irmãos lá da Itália, já conheciam os irmãos brasileiros, escrevem para o Vittorio Angri, escreve para o Miguel Spina e falam, espera lá, como é que é? O irmão que deu testemunho no Brasil e o irmão que deu testemunho aqui na Itália para nós é o irmão Luiz Francisco. Ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinou nós batizar dessa forma. Agora vocês vêm lá do Brasil com outro evangelho. Vocês vêm lá do Brasil com uma forma batismal nova para nós, que aprendemos diferente com o irmão Francisco. Como é que fica isso? Aí o Vittorio escreve para o irmão lá na Itália, esse cooperador. E ele escreve, então, para esse cooperador e pergunta, você congregou na tal igreja, você falou sobre rebatismo por esse grupo? Você veja, ele mentiu para o Vittorio Angri. Não, eu não congreguei, eu nem estive lá. Aí o Vittorio escreveu outra carta braba. Irmão, você mentiu para mim, você me enganou. Você não só esteve com esses irmãos, como você pregou o rebatismo lá para ele. E Nossa. Você vai deixar a igreja brasileira em maus lençóis, você vai deixar a igreja brasileira numa situação complicada que nós vamos ser tido por esses irmãos da Itália como seita. Essa igreja na Itália é muito grande, eles vão fazer circular contra nós aí rapidinho. Essas igrejas italianas vai estar odiando a igreja brasileira por tua culpa. E de fato o que aconteceu? As igrejas italianas lançaram carta contra as igrejas brasileiras e fechou as portas para a igreja brasileira. Ali eles tiveram a oportunidade de unir com essas igrejas e não uniram por causa desse cooperador. E no livro tem essas, no livro tem essas cartas aí, né? Tá aqui uma das cartas. Eu vou mostrar rapidamente para vou mostrar rapidamente as cartas. Aqui tem outra. Ao todo tem 3 cartas nesse assunto. Então, alguém quer ver essas cartas de perto? Alguém de perto? Venha.
ou compra o livro, ou venha consultar os documentos aqui. Minha casa está de portas abertas, venha conhecer, né? Então havia um rechaçamento dessa pregação que os irmãos vieram, aliás, foram na Itália querendo pregar uma coisa, uma novidade, e não foi aceita, ainda os irmãos soltaram circulares, aí cartas para falar, não recebe. E chegaram, e aí foi feito até ensinamentos rebatendo a igreja brasileira. Aí... teve até ensinamento? Aí o Franciscão... O Franciscão então não... Teve ensinamento rejeitando a graça? Aí, o que acontece? O irmão Vitório Angre, então vice-presidente da congregação. Não foi qualquer pessoa que falou. É um vice-presidente da Igreja do Brasil. O vice-presidente da Igreja do Brasil, o senhor Vitório Angre, ele fala para esse cooperador: para de congregar com esses irmãos, para de se envolver com as igrejas italianas da época do Franciscão e para de congregar aí na Assembleia de Deus e com esses irmãos. Para e não toca mais esse assunto com eles. Você vai nos deixar mal com esses irmãos. Ele considera esse grupo lá como irmãos, o Vitório. Então você vai deixar nós muito mal com eles. E você vai estragar, em vez de você levar um bom cheiro, você vai levar um fedor para eles. Palavra do Vitório Angre. Você vai levar um fedor, que a obra brasileira vai exalar um fedor aí por tua causa, por tua culpa. Então... Vai queimar o nosso filme, vai queimar o nosso filme aí, pô. Tá estragando o nosso plano. Como é que você chega aí? Vai estragar tudo que a gente está tentando construir devagarzinho, né? Aí ele cita o seguinte: os irmãos da Itália me mandaram ensinamento, me mandaram cartas, inclusive cartas das convenções antigas, que teve a participação do irmão Franciscão, falando sobre essa parte do rebatismo. Você vai deixar nós mal com esses irmãos. Né? Então, para com isso. Não faz mais isso. Você não é ancião. Aí colocaram ele no lugar dele. Você não é ancião. Você é um cooperador. Você não tem autoridade para estar fazendo. Deixa essas coisas aí para nós, que somos anciões, decidir. Você é só um cooperador. Você mentiu que você não ia lá. E você também falou que você ia na Itália somente para evangelizar os teus parentes. E agora você está se metendo onde não é para você se meter. A carta é pesadinha para ele. Tem essa carta? Tá isso na carta. E o filho dessa figura aí, dessa pessoa hoje, é ancião lá na Itália. Hoje essa pessoa, o filho dela, é ancião. Ele morreu como cooperador. Não quiseram aproveitar ele em outro cargo. Ficou como cooperador. O filho dele hoje é ancião. Então, o fato interessante que você levantou, que ele era da congregação e congregava e atendia culto de outras denominações, né? Que era... Sim, pelo jeito normal. Sim. Tinha esse relacionamento. A Irmandade ainda podia congregar um na igreja do outro. Ele tomou algumas igrejas lá na Itália também, com algumas mentiras, com algumas astúcias. Inclusive, eu vou convidar você também para trazer o irmão Lúcio, que é um ancião. Ele foi ancião da congregação cristã na Itália e foi um ancião. O pai dele foi um dos primeiros anciãos lá, quase que da época do Franciscão. E ele participou de tudo isso que eu estou te contando. O pai do irmão Lúcio participou. Ele estava lá, ele conheceu esse cooperador de perto, conheceu o Vitório Angre, conheceu o Miguel Espina, então ele viveu essas coisas. E o que acontece? Esse cooperador vai lá e toma o grupo do pai do irmão Lúcio. Seduziu alguns irmãos e levou embora. Meu Deus. E depois o pai do irmão Lúcio até acabou unindo com o Brasil. Mas quando ele viu que ia ser uma coisa meio que não ia dar certo, tal, o pai do Lúcio ele recua, ele sai para trás. E o próprio Lúcio ele acaba se desligando também da congregação aí. Então o irmão Lúcio é muito importante, porque é uma pessoa que estava lá, viveu tudo isso que eu estou falando. É importante você trazer aí uma figura que estava lá nesses acontecimentos que eu estou te falando. Muito importante. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.